Nascido aqui em São Paulo, na Avenida Bahia, fazenda Curitiba. Ter nascido na Avenida Bahia foi uma coincidência que a gente pode destressar. E esse corpo, que entre muitas outras circunstâncias, é um corpo negro, um corpo gay, numa cidade, um estado, um país que é racista, que é homofóbico, LGBTfóbico, é um corpo que circula pela cidade, tem impressões sobre ela que são atravessadas por essas circunstâncias, e que foi aprendendo a agitar. Eu fico pensando, por exemplo, Henrique Freitas fala da multimodalidade da literatura de terreiro. Eu estou aqui pensando, eu vou fazer com muito menos competência daqui a pouco o exercício de mediar uma mesa, agora às 2 horas, e eu estava relendo por conta dessa mesa isso, e a gente, claro que isso é da palavra, né? Não só nós negros, não só pessoas afrodescendentes, né? Quando a gente está falando de relação entre palavra e música, mas assim, nós temos uma herança cultural mais assumidamente em que essa multimodalidade, né? Essa mistura, essa imbricação entre música e palavra, essa preocupação com esse som, esse eco, né? Vai fazer toda a diferença, mas que vem na ginga, ela está no corpo, e a gente também, alguns de nós, tivemos que engingar. Eu sou um corpo negro e gay que tem 52 anos e infelizmente isso é uma dupla exceção, né? Sobrevivi, entre outras coisas, a mais de uma pandemia, né? Assim, a gente teve a experiência mais universalizada de pandemia. Eu sou de uma geração LGBT que conviveu com a AIDS e sobreviveu à AIDS, né? A gente teve uma outra pandemia. Eu tenho escrito sobre isso. Esse território que circunstancialmente é o lugar que eu nasci, que eu me criei e que tem uma relação muito querida, e costumo dizer que eu adoro odiar e odeio amar, mas é indiscutível, assim. Por mais, tem um poema que é Minha Terra tem Ladeiras, por mais que eu ande no mundo, eu sempre falarei de cá. Essa cidade que me constitui, me deu régua e compasso, como disse Gilberto Gil. Maravilha. E falando de Gilberto Gil, João, conta pra gente um pouco da sua experiência com Gilberto Gil. Gilberto Gil e João Gilberto foram 2 músicos que você viajou muito com eles, né, João? Tem aí também no livro casos para você compartilhar conosco desses músicos? Claro. Bom, Gil, na época que lá atrás eu não trabalhava com som ainda, eu trabalhava na Embratel e a Embratel mandou para Curitiba fazer um curso de uns 3 a 4 meses. Daí um show de Gilberto Gil em Curitiba. Eu não conhecia pessoalmente o Gil, nem Gil me conhecia, evidente. E lá eu fiz amizade com um advogado que era amigo de Gil, e enfim, ele me liga e diz, vamos pro show do Gil, vamos. E ao terminar o show, fomos lá conversar com o Gil, me apresentou a Gil. É evidente que um artista famoso, depois de um show desse, tem contato com muitas pessoas, jamais ele ia lembrar do meu nome, quem eu era, tempo depois, né? Bom, esse foi o primeiro contato. Depois, por volta de 81, Gil morou um período aqui lá no Costa Azul. Estava morando aqui na Bahia. E nesse período eu já estava começando a trabalhar com som. Eu comecei pelos movimentos universitários, na época da ditadura militar. Tinha os movimentos universitários que faziam uma mostra de som nas escolas aí. E comecei pela Escola de Arquitetura Sonorizar. Foi o primeiro show que eu fiz, foi na Escola de Arquitetura. E logo em seguida, um desses líderes estudantis
Disse, pô, João, vou fazer um show com o Gil lá em Cachoeira. Ele vai tocar lá no show na beira do rio, que é sonorizando, disse, quero. E eu disse, eu vou na casa dele para conversar com ele direito, detalhe, tudo que é ir, tudo para... E aí fomos lá no Costa Azul. Então foi uma tarde assim, muito agradável, conversamos bastante. E daí foi realmente meu primeiro contato maior com ele. E a partir daí a gente virou meio amigo, eu passei a frequentar a casa dele, lá no Costa Azul, durante esse período. E depois ele montou um show que só aconteceu aqui em Salvador e no Festival de Música, Festival de Cultura na Nigéria. Então ele montou esse show aqui, nos ensaios no Teatro Castro Alves, que eu sonorizei ali dentro. Então, eu até tenho gravado, até hoje eu tenho gravado esse show. Aliás, eu tenho um acervo muito grande, tem mais de 500 shows gravados ao vivo, em fitas, né? Que ontem eu estive conversando até com a produtora para a gente digitalizar, para salvar esse acervo, que é um acervo muito importante, que eu quero fazer uma doação, uma coisa para a Casa da Música, para servir de pesquisa, porque tem coisas muito importantes nesse acervo, inclusive esse show que só aconteceu aqui e na Nigéria. Então o show foi muito lindo e aconteceu no Teatro Castro Alves e depois na Nigéria. E na sequência, depois teve, sempre que surgiu fazer show aqui na Bahia e pelo Nordeste, todo canto eu fazia o som, viajava com ele. E em 81 teve uma grande excursão, o nome do show, A Gente Precisa Ver o Luar. E Gil queria que eu, além de trabalhar como técnico, colocasse os equipamentos nessa excursão muito grande. E daí, ele, logo depois do carnaval, os ensaios começavam num estúdio de ensaio de Djalma Corrêa, na Barra da Tijuca, lá no Rio. Então, na quarta-feira de cinza, estava eu embarcando para o Rio e passei um mês ensaiando esse show, que eu queria que eu conhecesse a sonoridade da banda, evidente, para poder mixar corretamente, eu tinha que conhecer essa sonoridade. E aí foi durante um mês o ensaio, depois, um mês depois, estivemos no Teatro Pixinguinha, lá em São Paulo, ficamos um mês de cartaz, depois fizemos algumas cidades nas redondezas da Grande São Paulo, e depois fomos para Buenos Aires, que lá tive a oportunidade de conhecer Rua Baez, né, que ela foi para um show de Gil lá em Buenos Aires, e depois voltamos. E veja como são as coisas. Lá em Buenos Aires, ao chegar, eu me dei de cara com duas coisas assim, interessante e ao mesmo tempo uma delas chocante, né? Quando chegamos em Buenos Aires, os jornais todos falando assim de Milton Nascimento fez fez show no final de semana lá em Buenos Aires. Agora, Milton passou por um período muito difícil, que ele estava bebendo demais, um período triste na vida dele, que inclusive aqui no Teatro Castro Alves sonorizei um show dele, que na última música ele não conseguia mais nem cantar, que estava totalmente bêbado. Aí Simone estava na plateia, viu a situação, invadiu o palco, subiu o palco, pegou o microfone e cantou, segurando ele, os dois assim, e ela terminou o show e ela conseguiu reverter uma situação que estava tendendo a ser um pouco vexatória para Milton, né? Um artista do porte dele, assim, que está numa fase muito ruim e tudo. E aí, então, eu estava com esse histórico dele e cheguei em Buenos Aires, estavam os jornais o tempo inteiro, os jornais não eram direto no assunto, mas, tipo assim, lamentavam o que aconteceu e eu não entendia nada. Eu li os jornais e não entendia. Aí foi que eu perguntei ao pessoal lá da produção do show, mas, afinal de contas, foi o que aconteceu? A distância, ele estava totalmente bêbado mas ele é um artista de tanto prestígio, tão respeitado, que os jornais não malhavam ele, não conseguia falar mal dele, só lamentavam o que tinha acontecido. Uma coisa interessante isso. Esse foi um fato. O outro foi o seguinte: os músicos da banda de Gil eram amigos de um cara chamado, como é que é o nome dele? Pianista, daqui a pouco de repente lembro o nome. Não,
faleceu não, a ditadura argentina matou esse cara na Argentina. Tenório, isso, Tenório. Aí, então, assim, a turma, quando botou o pé em Buenos Aires, todo mundo lembrou. Tinha isso acontecido aí, acho que uns 2 anos atrás, e esse período que a gente foi lá era a ditadura ainda. Lamentando e falando de Tenório e tudo, porque o Tenório saiu do hotel dizendo que ia na farmácia comprar um medicamento e não voltou mais, sumiu. Depois soube que foi preso pelo pessoal da Marinha e tudo, foi torturado e foi morto. E ele não fez nada, não é um músico que foi acompanhando Toquinho e Vinícius lá na Argentina, né? Então, acontece esse fato aí. O outro foi até curioso, que foi o seguinte: Fernando Noia era um argentino que morou aqui em Salvador e foi uma coisa bem interessante isso aí, porque eu fiquei amigo dele aqui e tudo, num show dos Novos Baianos na Concha Acústica. Ele perguntou uma coisa, eu já vou derivando aí para... Tudo bem, João. É porque eu vou lembrando aí. Eu tenho essa mania. Suas histórias. Aí teve um show dos Novos Baianos na Concha Acústica, que Fernando Noia sempre era muito escandaloso. E aí começou a dançar em frente ao palco, mas dançava de uma maneira tão escandalosa, que a plateia inteira entrou na viagem dele e tudo, e chegou um ponto que a polícia entrou e retirou Fernando Noia do palco. E aí, quando retirou, a plateia se revoltou e tudo isso, era na época da ditadura militar. E aí começou a gritar: queremos a bicha, queremos a bicha. Porra, não teve jeito, a polícia teve que soltar o cara, senão o show não continuava. Soltou de volta, e aí ele voltou mais comportado, e aí o show continuou. Porque teve um momento que Baby perguntou assim: mas afinal de contas, vocês querem nós ou querem a bicha? A plateia inteira gritou: queremos a bicha. E aí pronto, soltou, e aí ele voltou mais comportado, o show continuou. Pois bem, daí ele sumiu daqui da Bahia, eu não sabia mais por onde ele andava. Quando eu chego em Buenos Aires para esse show de Gil, no primeiro dia que nós chegamos à tarde, à noite teve um coquetel lá numa casa noturna, lá em Buenos Aires, um coquetel com a imprensa e tudo. Rapaz, eu vou entrando na sala lá do lugar, de repente uma pessoa gritando: João Américo, o Fernando Noia estava lá. E aí ele disse: eu estou morando aqui, mas aqui eu tenho que ficar com as asas bem quietinho, porque aqui é mais barra pesada do que no Brasil, a ditadura de cá, né? Então teve essas surpresas bacanas assim. E aí essa discussão de Gil rodou o Brasil inteiro e depois fomos para a Europa e tudo, e terminou pela Colômbia, né? Foi uma discussão maravilhosa. A gente precisa ver o quadro. E daí, assim, através dessa discussão, aumentou muito mais assim a minha admiração por Gil, que realmente é uma pessoa acima de qualquer suspeita, um talento incrível. Enfim, por onde passamos assim foi uma ovacionado mesmo. E naquela época os artistas brasileiros ainda não eram tão conhecidos como hoje, tá entendendo? Foi assim uma coisa maravilhosa essa discussão, experiência maravilhosa em cada cidade que passamos da Europa.